Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor infinito do Pai e a comunhão, os dons do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta transmissão ao vivo, pelas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, é com alegria que acolhemos todos e cada um de vocês em nossa casa. Minha família e eu os recebemos com carinho para que celebremos juntos a Santa Missa em seu lar, neste quarto domingo do tempo da Páscoa. Que nós todos possamos juntos celebrar os mistérios da fé, na liturgia e na vida, para testemunharmos que o Senhor ressuscitado está junto, presente, caminhando no meio de nós. Preparando nossos corações, peçamos confiantes o perdão dos nossos pecados. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia, glória a Deus na terra, glória, glória, aleluia. Glória
Oremos. Nesta oração de coleta, caro irmão, cara irmã, nós apresentamos a Deus as intenções pelas quais celebramos esta Santa Missa. As intenções de modo particular de todos os paroquianos da Paróquia Santa Luzia, em Franca, e também de todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que estão unidos a nós nesta live, pelo Facebook e pelo Instagram. E também colocamos as intenções das pessoas que manifestaram e pediram que rezasse naquelas intenções solicitadas. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos acolher a palavra de Deus para nós nesta liturgia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vos crucificaste. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Resposta a essa leitura, cantaremos o Salmo 22. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.
abismos, nos caminhos eu vou. Segurança sempre tenho em tuas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete, sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua casa me preparou. Ele unge minha fronte, ele faz ser feliz e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Com alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em tuas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltaste ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas lhe seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, neste quarto domingo do tempo pascal, a Igreja celebra o domingo temático do Bom Pastor. Em cada ano, a liturgia da palavra nos coloca diante de um trecho do evangelista João, no qual ele traz o discurso de Jesus sobre a sua natureza, revelada como o bom pastor, o pastor verdadeiro, aquele que vem dar vida em abundância para as suas ovelhas. Entretanto, essa figura do pastor já era bem conhecida pelos nossos patriarcas na fé, os nossos antepassados, os herdeiros da primeira aliança, o povo de Israel. Já na experiência dos patriarcas, nós encontramos nas narrativas bíblicas do Primeiro Testamento que os israelitas eram um povo arameu, um povo nômade, mas que tinha em sua dinâmica de vida o pastorio ou o pastoreio das ovelhas. E era muito comum, então, para eles esta imagem do pastor, porque o pastor era aquele que
de alguma forma, conduzir as ovelhas para os improváveis pastos e oásis de água. Lembrando que nós estamos falando de uma sociedade que era peregrina, estava sempre em movimento, mas uma terra de clima hostil, desértica, portanto encontrar de fato água, pastagens, era um grande desafio. E os pastores têm esta imagem então utilizada como também uma figura da espiritualidade, exatamente por conta dessa missão tão desafiadora e que era uma missão que dava para as ovelhas condições de vida, de sobrevivência, quando as possibilidades não eram tão favoráveis assim. Desta forma, Deus também vai se apresentando para o povo da primeira aliança como o Senhor que providencia pastores, que o representam na terra e que são capazes de conduzir o povo numa liderança fiel à palavra de Deus para uma vida nova, para uma vida mais abundante, mais plena, mais feliz, com mais liberdade. Assim, Moisés era um pastor, Davi foi tirado do pastoreio das ovelhas para ser constituído rei do povo de Israel, e outros tantos nós vemos nas Escrituras, lá no Primeiro Testamento, que foram vocacionados por Deus a estarem à frente do povo e assim assegurar para o povo uma vida melhor, sempre inspirados pela sua relação pessoal com Deus. Todavia, nós bem sabemos pela história que nem todos nessa missão conseguiram alcançar de fato uma vivência pura daquilo que era a intenção do próprio Deus. E nem todos conseguiram conduzir de fato o povo numa liderança correta, com fidelidade às Escrituras, aos mandamentos. E muitas vezes nós encontramos entre os líderes do povo da primeira aliança pessoas que acabaram traindo a Deus e até o próprio povo, né? Conduzindo o povo a estruturas de dependência, desumanizantes e até mesmo a experiências de exílio e de muita dificuldade e provação. Aí, lá no Primeiro Testamento, a imagem do pastor passa a ser uma esperança. Deixa de se identificar de modo imediato com as lideranças judaicas para ser projetada para o Messias como pastor. Um Messias que haveria de vir em nome de Deus e realizar de fato com o povo uma libertação, conduzindo esse povo para uma experiência completamente renovadora de vida. E assim nós temos Jesus chegando para a narrativa que nós ouvimos no Evangelho de hoje, a primeira parte do discurso sobre o bom pastor que faz Jesus e nos conta o evangelista João. Mas antes de falarmos agora de Jesus como bom pastor, nós vamos primeiro dar uma pincelada nas duas leituras que antecederam a proclamação do Evangelho. Primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. É a segunda parte do querigma, anunciado por Pedro, logo após a efusão do Espírito Santo. Pedro está ainda falando de Jesus, que foi crucificado, morreu e ressuscitou. E claro, Pedro salienta que ele foi rejeitado pela maioria das pessoas de sua época. Foi desconsiderado. E assim, diante daquilo que humanamente estava perdido, Deus o ressuscitou e o constituiu como Senhor, como juiz, como aquele que tem o poder sobre a morte e a vida. E nessa segunda parte do discurso de Pedro, do querigma, nós temos a reação dos ouvintes. Semana passada nós ouvimos a primeira parte. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Então as pessoas que ouviram isso ficaram, e agora? O que vamos fazer? E aí Pedro anuncia para eles e propõe para eles um caminho de conversão. Cada um de vocês, diz o apóstolo, se converta. Ou seja, mude a direção de suas vidas. Vivam na dinâmica do próprio Senhor
ressuscitado que está presente no nosso meio. Abrace a fé nele, receba o batismo, ou seja, seja inserido no corpo místico de Cristo, faça parte dessa grande família de Jesus Cristo, que acolhe a todos, os judeus, os gregos, os pagãos, todas as pessoas, todas as gentes. Venha fazer parte dessa comunidade e testemunhe pela sua vida a fé que você está abraçando pelo sacramento do batismo. Isso é que Pedro anuncia para os seus ouvintes. O que é que significa isso para nós, irmãos e irmãs, no dia de hoje? Aí vamos recorrer ao mesmo apóstolo que na segunda leitura hoje vai nos falar um pouquinho de como a gente pode entender este apelo, esta exortação à conversão. Pedro vai dizer o seguinte, que Jesus, ele veio, só realizou coisas boas. Veio anunciar o amor de Deus, veio resgatar, veio salvar, veio multiplicar a vida entre nós. E ele fez tudo isso num caminho muito improvável que nós queiramos assumir, que é o da doação da vida. Não obstante, diz Pedro, Jesus só tenha feito o bem, ele recebeu, confiante naquele que é o juiz justo, o Pai, ele recebeu tudo isso, fez a sua missão acontecer e deu a sua vida por todos. Quem quer ser cristão, é o que Pedro está dizendo, precisa se conformar a essa dinâmica de vida. Precisa, diante das suas perseguições, dificuldades, problemas, desafios, ter a confiança em Deus, fazer a sua parte, permanecer fiel ao Evangelho e seguir em frente. Ser como o próprio Cristo. É o que significa a palavra cristão. Ser outro Cristo no mundo. Então Pedro está dizendo, conversão de vida é de fato assumir a vida de Cristo em nós. E a vida de Cristo é, por excelência, serviço, entrega e doação. Por fim, voltamos ao Evangelho e a Jesus se apresentando como pastor. A peculiaridade desta narrativa no trechinho que nós ouvimos, neste ano, que é o ano A, primeira parte do discurso de Jesus sobre o bom pastor, a peculiaridade é Jesus se apresentar como a porta. E é sobre isso que eu vou falar para concluir a nossa reflexão no dia de hoje. Porta, irmãos e irmãs, tem muitas simbologias, mas a gente pode, assim, caminhar para algumas que nos ajudam a entender por que Jesus é a porta. Segundo a profecia de Zacarias, Deus se cansou dos pecados do povo lá na primeira aliança e fechou a comunicação e o intercâmbio de dons entre o céu e a terra. E já não havia mais abertura do céu. Porque Deus, tinha se cansado das infidelidades do seu povo eleito, do seu povo escolhido. A gente cita aqui o povo de Israel porque nós estamos fundamentados na espiritualidade bíblica, nas passagens que nós conhecemos do Primeiro Testamento. Mas é claro que o povo de Israel, nós podemos ampliar o conceito e entender que todos nós, como humanidade, temos momentos de infidelidades ao Senhor. Então, lá na profecia de Zacarias falava sobre isso. E aí, quando João Batista batiza Jesus para o início de sua missão, é dito para nós que os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Assim, irmãos e irmãs, Jesus é a porta, porque ele restaura a nossa relação com Deus. Ele quebra essa barreira. Ele quebra esse impedimento de estarmos em plena comunhão com o Senhor nosso Deus. Ele é a porta porque ele abre passagem para que nós possamos, através dele, chegar ao Pai. Não diz Jesus, em outra passagem bíblica, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a porta porque ele é a nossa possibilidade de encontrarmos com o amor de Deus. Porque porta, ela é, se a gente pensar na porta enquanto imagem que conhecemos, nós entendemos que a porta primeiro separa dimensões, ambientes, espaços. Quando ela está aberta, ela representa acolhimento, possibilidade.
Quando ela está fechada, ela representa impedimento, proteção. E aí Jesus, nesse sentido, é essa porta sempre aberta para que nós estejamos em contato pleno com o amor do Pai, através do amor que Jesus manifesta por cada um de nós e atualiza pelo poder do Espírito Santo. Jesus é também a porta, irmãos e irmãs, no sentido de triagem, né? Se a gente pensar na porta, ela também tem essa função. Nem tudo deve passar pela porta. Vocês vão de convir comigo. É por isso que nossas casas são fechadas com porta, né? Para que a gente, de alguma maneira, estabeleça limites. Nem todas as pessoas têm a liberdade de entrar em nossas casas, porque nem todas as pessoas nós temos conhecimento, amizade e liberdade para tal. Então Jesus é a porta também no sentido de triagem, porque em outra passagem bíblica ele diz: passai pela porta estreita, e a porta estreita é ele. E de que maneira isso se atualiza na nossa vida? Jesus é a porta estreita, porque o amor manifesto por ele não é qualquer amor, é o amor de quem oferece a própria vida. E só experimenta um encontro pleno com Deus quem entende que a nossa vida só é multiplicada quando ela não é retida, mas quando ela é compartilhada. Então, nesse sentido, é triagem, porque nós só conseguimos alcançar essa experiência do amor de Deus quando nós temos a disponibilidade de viver esse amor, entrega, serviço e doação da vida. Não é que Deus se feche a nós, de forma alguma. Jesus é porta aberta, ele diz aqui no Evangelho: por mim pode entrar, pode sair, e sempre vai haver pastagens abundantes. Então Jesus é uma porta que não se fecha, mas nós escolhemos passar ou não por ela. Por isso ele diz: escolham passar pela porta estreita. Então essa é a mensagem do dia de hoje, irmãos e irmãs, e que nós acolhamos essa mensagem como ovelhas que conhecem a voz do pastor verdadeiro, aquele que assegura a nossa vida, que é possibilidade de vida plena, que é amor e proteção, porque ele oferece por nós a sua vida e nos chama a ser seus discípulos e discípulas, a seguirmos os seus passos, nos disse Pedro na segunda leitura. Esforçai-vos por pisar nas pegadas do Cristo e assim testemunhar que ele está vivo e presente no meio de nós. Que o bom pastor nos ajude, também nós, a ouvir a sua voz e seguir todos juntos no caminho da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Dirijamo-nos ao Senhor com diálogo de confiança, que só uma comunhão de vida e ação pode permitir. E digamos juntos a cada prece: Jesus, bom pastor, guiai-nos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Por aqueles que pusestes em vossa igreja como pastores, a fim de que sejam os primeiros a obedecer a vossa voz, nós vos rogamos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Por todos os que se afastaram de vós pelo pecado ou a indiferença, para que sintam saudade da casa paterna, desejo de perdão e de vida nova
nós vos rogamos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pelos que têm a responsabilidades da família, no trabalho, na política, para que não sejam egoístas, mas tenham espírito de serviço, nós vos rogamos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Pela nossa diocese, para que, fecundada pela palavra, favoreça o crescimento de vocações para o ministério sacerdotal e diaconal e para os diversos carismas das comunidades religiosas, nós vos rogamos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Cada um de nós pode levar ao Senhor a sua prece neste momento. Rezemos por todos nós, enquanto povo brasileiro, para que a nossa nação encontre nas suas lideranças e naqueles que são responsáveis, né, pelos serviços públicos, uma luz, uma boa condução para saberem lidar com os desafios do momento presente. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Rezemos pelas famílias enlutadas que têm perdido seus entes queridos neste contexto de pandemia, para que sintam o conforto e a proteção da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, e peçamos que os nossos irmãos falecidos sejam acolhidos no festim da eternidade. Rezemos. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Rezemos por nossas comunidades, por cada pessoa de nossas paróquias, nossos grupos, pastorais, movimentos, nossos serviços na vida da nossa paróquia, da nossa igreja, para que todos tenham seus ânimos fortalecidos pela graça de Deus e permaneçam vinculados à sua igreja, assumindo a cada dia os compromissos de acordo com aquilo que são os seus dons, os seus trabalhos, os seus serviços, bem como se comprometam com a espiritualidade do dízimo e das doações. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Peçamos, enfim, que todas as nossas famílias vivam como igrejas domésticas, a fim de que o Evangelho de Jesus Cristo seja uma experiência de vida e testemunho para o mundo. Rezemos ao Senhor. Jesus, bom pastor, guiai-nos. Atendei-nos, ó Cristo, bom pastor, vos pedimos, vós que viveis e reinais Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com canto apresentemos nossas oferendas. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Daqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado, vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordamos de alegria pascal. Nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão em suas mãos
e elevou os olhos a vós, Pai, Pai, deu-vos graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. No mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e elevou os olhos a vós, Pai, Pai, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos a tua morte, Senhor. Proclamamos a tua ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue de Cristo, do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, os vossos apóstolos e mártires, Santa Luzia e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso bispo Paulo Roberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença, que está em seus lares e famílias, vivendo a experiência de ser igreja doméstica. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso.
A todos dai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, ó Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos juntos como ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus ressuscitado, o bom pastor, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crê a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queridos irmãos e irmãs, neste momento da comunhão, convido você a realizar aí da sua casa, da sua igreja doméstica, a sua comunhão com Jesus Eucarístico, acolher esse mistério no seu coração, na sua vida, disponibilizando o seu coração para ouvir a voz do pastor que é bom e verdadeiro e que nos chama à vida e vida abundante. Que Jesus, que se dá a nós como alimento, nos ajude a não sermos confundidos por tantas vozes que ressoam por aí, com promessas de vida,
mas que geram situações de morte. Que Jesus nos ajude a mantermos nosso olhar para a sua presença, nossos ouvidos atentos à sua palavra e o nosso coração pleno do seu amor. Cada um de nós, caros irmãos e irmãs, escute a voz do Senhor que nos chama e sigamos sua palavra. Nós vamos ter que fechar a transmissão no Instagram e abrir novamente, então peço um pouquinho de paciência e a gente já retorna.